outros exemplos envolvendo questões prejudiciais. Então, nós observamos exatamente que a maior quantidade de questões prejudiciais são as homogêneas e as heterogêneas, principalmente as heterogêneas. Então, vou citar mais alguns exemplos para facilitar. Em relação às homogêneas, ou seja, que trata da mesma matéria, do mesmo direito penal especificamente, nós observamos uma previsão também como a exceção da verdade nos crimes contra a honra, especificamente. Então, quem deve fazer o julgamento daquela matéria necessariamente é o juízo criminal com base na norma penal, efetivamente. Também nós temos como exemplo a suspensão do processo que apura falsos testemunhos. Só que nessa particularidade do falso testemunho, como tem relação com uma questão que é objeto de investigação, de processo propriamente dito, necessário se faz aguardar o julgamento do crime principal. Essa é a particularidade. E nós já mencionamos, né, situações envolvendo a questão prejudicial homogênea, é o furto em relação à receptação e vice-versa, e lavagem de dinheiro com relação ao tráfico e vice-versa. Pois bem, no caso das heterogêneas, das questões prejudiciais heterogêneas, nós temos aí a anulação do casamento no crime de bigamia. Então, o juízo civil, como envolve matéria extrapenal, o juízo civil que declara, por meio de sentença, com trânsito julgado, esse efeito, não há que se falar na existência do próprio crime. Ao mesmo tempo, decisão, aí repetindo, decisão que reconhece a posse nos crimes contra o patrimônio, a propriedade, conforme no caso do esbulho possessório, ou mesmo nulidade de patente. Então, são situações que configuram necessariamente o enquadramento típico da infração penal. No entanto, por questões alheias ao direito penal, nós observamos exatamente a não incidência da responsabilização penal. Acrescente-se aí nesse ponto os julgados que nós já mencionamos, vários deles relacionados especificamente à constituição do crédito tributário. E é isso. São algumas situações. Pois bem, agora vamos entrar em exceções. E aí vamos ver qual a envergadura, o alcance dessa temática. Então, nós observamos que o ordenamento processual vigente, ele estabelece que o incidente de exceções, que é um incidente processual, lembra exatamente as questões preliminares que nós observamos, a diferença entre questões preliminares e questões prejudiciais. Então, as formas de incidente processual denominado exceções, nós podemos ter exceção de incompetência de juízo, nós já tratamos em bloco separado da competência do juiz, ao mesmo tempo de como se resolve o problema de conflito em algumas questões, ou mesmo arguição em nível de recursos, nós podemos observar aí a declaração de incompetência, mas existe um incidente específico para tanto. Nós temos a exceção de litispendência, que envolve matéria já tratada em nível de ação, já em trâmite. Nós temos a ilegitimidade da parte, que nós já falamos, a exaustão. Nós temos a coisa julgada, quando há que se falar em revisão dela, tendo de ser visto o trânsito em julgado, salvo algumas exceções, que não é o momento de nós tratarmos aqui, em especial a revisão criminal, que nós já comentamos, alguma coisa muito sinteticamente, sem esquecer que é matéria aí de processo penal 2. Nós temos aí também a incompatibilidade, o impedimento e a suspensão, que são os objetos aí principais que nós iremos tratar nesse momento, tendo em vista que os demais nós falamos um pouco e nós iremos tratar ao longo do curso aí dessas outras temáticas aí direto ou indiretamente. Pois bem, em termos de incompetência, a título simbólico, nós iremos falar que a incompetência de juízo, em especial em razão da matéria, em razão da pessoa, que são de ordem absoluta, e a razão do lugar, que é relativa, a competência relativa, é matéria que pode ser discutida em nível de exceção. A parte eventualmente prejudicada, aquela que não concorda com um determinado posicionamento, ou quem está comandando o trâmite processual, ele argue, ele levanta, ele provoca um incidente de exceção por incompetência de juízo. E aí tem o seu trâmite que nós já comentamos a respeito.
Quanto à litispendência, exatamente de acordo com a norma processual civil, que dá a sua definição, nós temos lá no artigo 337, parágrafos 1º e 3º, exatamente que é quando se repete uma ação que está em curso, ou seja, não há que se falar em bis in idem. Então, a vedação ao bis in idem em razão da litispendência. Então, é uma situação vedada, pode ser arguída em nível de exceção. E legitimidade da parte, nós temos exatamente o que? São situações que impossibilitam autuação e processamento. E a coisa julgada é quando há decisão judicial de que já não caiba recurso. Está previsto lá no artigo 6º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 4652 de 1942, que é a denominada Lei de Introdução Nacional ao Direito. Ou também existe uma previsão específica lá no 337, parágrafos 1º e 4º do CPC, que a coisa julgada é quando se repete a ação que já foi decidida com trânsito em julgado, efetivamente. Então, a litispendência não envolve trânsito julgado e a coisa julgada envolve necessariamente o trânsito em julgado. Uma observação em relação a todas essas temáticas é que, em relação a elas, se aplica o mesmo rito da suspeição, que, inclusive, se estende à incompatibilidade e impedimento. Então, o que nós observamos da norma processual é exatamente a existência já de um mecanismo, um rito, um procedimento a ser seguido para conduzir ao processo e julgamento dessa exceção, efetivamente. Então, a regra é observarmos exatamente os mecanismos de solução em relação à arguição de suspeição, que se estende a qualquer outra forma de exceção. Aí nós iremos estar tratando com um pouco mais de detalhamento. Pois bem, essa imagem até ela não está muito clara, mas ela envolve acidente e incidente para mostrar que uma coisa difere da outra, evidentemente, mas é só trocadilho aí. Pontos em comum em relação aos incidentes. Então, nós temos aí que é necessariamente um incidente processual, porque corre ao longo do feito principal. Essa é uma questão que não pode ser deixada de lado, levando em consideração as questões preliminares que nós pontuamos em outro momento. Aplicação a todos os atores do processo. Então, todos eles demonstrando a legitimidade, o pleito, se não for matéria de ordem pública, necessário se faz o processo e trâmite do incidente processual envolvendo a exceção. Dever de abstenção com declaração nos autos, está errado aí, é o que nós observamos exatamente. Em havendo qualquer tipo de mecanismo, de instituto que impossibilite o julgamento de mérito, ou mesmo que macule eventual decisão do órgão do Poder Judiciário, necessário se faz, de ofício, o próprio órgão se abster, declarar a sua incompetência, a sua não habilitação para atuar no caso, declarar aí, por exemplo, a coisa julgada, a litispendência, etc. Contra a imparcialidade e bis in idem. Então, nós observamos que uma das situações que mais se destaca exatamente essa, combater a imparcialidade do órgão do Poder Judiciário e a existência de dupla punição em relação aos mesmos fatos e acusado, que é o bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Os legitimados para arguir qualquer forma de exceção, nós temos os ativos, que é o excipiente, é quem argue, quem levanta, quem suscita esse incidente processual, que pode ser como eu falei, qualquer das partes ou interessado, exemplo, vítima. E como legitimados passivos, aí que poderiam estar sujeitos a algum impeditivo, vamos assim dizer, dentre outras previsões, como o caso da legitimidade da parte, de atuar seria o órgão do Poder Judiciário, Ministério Público, delegado, peritos, no caso de suspeição, impedimento, incompatibilidade, no caso de... E aí, o órgão do Poder Judiciário com mais propriedade em razão de outros incidentes, como é o caso da litispendência, coisa julgada. São situações que se aplicam a todas elas. A exceção, como nós observamos, que visa combater a imparcialidade, que envolve a maior parte delas, pelo menos nós observamos que envolve matéria de ordem pública, ela deve ser declarada de ofício. No entanto, quando envolve matéria de competência em razão do lugar, nós já observamos que
a competência é absoluta, então, numa situação como essa, deve ser provocado pelas partes, mas nada impede que o órgão do Poder Judiciário possa reconhecer antes da provocação das partes também. Então, regra geral, ela pode ser de ofício pelo órgão do Poder Judiciário, ou aquele que foi imputado, como, por exemplo, uma das formas de exceção, nós temos aí a suspeição, impedimento, incompatibilidade, e aí aquele que foi imputado, né, não poder atuar em determinada causa, algum legitimado passivo, ele deve necessariamente manifestar-se nesse sentido. Ou seja, declarando a sua inaptidão para atuar naquele caso concreto com a devida fundamentação, se for o caso de fundamentação, necessariamente. Nós vamos falar sobre isso mais à frente a respeito qual a configuração do foro íntimo. Porque uma das situações que ocorre com muita frequência no foro, em relação à arguição de suspeição, impedimento, e aí algumas situações o próprio órgão do Poder Judiciário se declara impedido de atuar naquele caso, ou suspeito de atuar naquele caso, em razão de foro íntimo. E o que é isso? Então nós iremos falar um pouco mais à frente. Pois bem, então são situações que afastam a competência do juiz para prolatar a decisão que é o objeto principal do processo, exatamente dirimir um conflito de interesses envolvendo, no caso do processo penal, ou direito material. Então, no caso das exceções, em especial das exceções relacionadas à suspeição, incompatibilidade e impedimento, nós observamos uma regra que é comum, que é exatamente a exclusão da sua incidência em caso de dissolução do casamento. Então, enquanto casados, evidentemente, mantém-se esse vínculo, razão pela qual não há que se falar em suspeição, impedimento ou incompatibilidade. A exceção que se dá é exatamente em relação, mesmo com a dissolução do casamento, em definitivo, o divórcio decretado, publicado efetivamente, nós temos aí a relação das autoridades que nós até mencionamos, juiz, Ministério Público, delegado, peritos, oficial de justiça, serventuários em geral. Então, assim, a relação deles com filhos, sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado. Então, são situações essas que nós deveremos pontuar de forma clara que se mantém, evidentemente, mantém esse elo para fins legais, ao ponto de impedir de se tornar suspeito aquela autoridade de atuar em determinado caso concreto. Os outros vínculos de parentesco, não incluídos nesse rol, que é um rol taxativo, ele não autoriza aí a ampliação e de modo que outros vínculos de parentesco não impede a atuação em determinado caso concreto. Salvo se, acumulada a essa situação, existirem outros argumentos, dentre os quais uma amizade íntima, entre aspas, mesmo não sendo um parente dentro do rol, uma amizade íntima aí com qualquer deles, poderia aí autorizar o afastamento de qualquer das autoridades elencadas. Pois bem, uma outra característica que nós informamos em relação a essas formas de exceção, em especial a suspeição, compatibilidade e impedimento, é que as mesmas regras se aplicam aos demais atores no processo penal, não só ao órgão do Poder Judiciário. Então, eu já citei agora há pouco, falando do Poder Judiciário, Ministério Público, delegado, peritos, etc. Então, são situações essas que, muito embora esteja melhor discriminado na norma processual penal em relação ao Poder Judiciário, essa situação ela deve se aplicar necessariamente aos demais atores processuais. Esse rol de atores processuais é meramente exemplificativo. É diferente dessa hipótese que nós já destacamos aqui na imagem, que excluem, que não entram na ressalva para caracterizar a hipótese de exceção, de suspeição, impedimento e incompatibilidade. Mas nós podemos ter em mente também que a todo momento é chamado na norma processual
preceitos da norma processual penal é chamado preceitos de processo civil para a sua elucidação, esclarecimento, resolução, e não é diferente em relação às exceções. Nós citamos aí alguns dispositivos, por exemplo, relacionados à coisa julgada, à litispendência. Então, em relação à suspeição e impedimento, também nós podemos pegar emprestado, entre aspas, numa interpretação que possibilite a aplicação dessa norma processual civil no âmbito do processo penal e não tem maiores complicações, até porque é uma questão pacífica já.